levantaram a questão de por que não incendiamos, por que não derrubamos, tentaram inclusive fazer um ato de incendiar a estátua. E aí muita gente falou, não, isso é um patrimônio da cidade, isso é uma estátua, é uma é a história da cidade. Né? E aí muita gente contrária a isso disse, não, a história da cidade pode ser preservada, mas de maneira crítica. Uma estátua é uma homenagem, e uma homenagem não deve ser feita a alguém responsável pela morte de grupos como os povos indígenas. E aí levantou-se esse debate, né, sobre a questão de história, memória, patrimônio. E isso é algo que o Enem gosta muito, tá? Por isso que eu estou trazendo para vocês essa questão de história e patrimônio, para vocês entenderem um pouco da diferença entre eles, da configuração disso e o debate disso com memória. Porque, cara, a memória não é a mesma coisa que história. A memória, ela alimenta a história. E em alguns momentos também é alimentada pela própria história. Mas a memória, cara, ela é, ao contrário da história, ela é algo involuntário, ela é viva, ela é constantemente atualizada. Já a história não é uma representação espontânea, é uma representação que foi feita a partir de um método científico sobre um determinado processo. Então a memória, ela se diferencia por isso, porque a memória é algo espontâneo, é vivo, é atualizado. Se eu perguntar para vocês a memória que vocês preservam da experiência que a gente teve agora com a pandemia, cada um vai ter uma. E se eu perguntar daqui a 30 anos, a resposta vai ser diferente. Porque de acordo com a vida que você teve daqui até os próximos 30 anos, a sua resposta vai se configurar de maneira diferente. Vai se configurar de maneira diferente. Entende? Então a memória é algo vivo. Né? A definição de memória, eu gosto muito dessa feita pelo Pinto, do José Pinto, que ele fala: lugar de refúgio, meio história, meio ficção. Universo marginal que permite a manifestação continuamente atualizada do passado. E aí o Pierre Nora, um grande pesquisador, ele fala: já a história é a reconstrução sempre problemática e incompleta do que não existe. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vívido entre o eterno presente, a história já é uma representação do passado. Então é entender que a memória é a manifestação eternamente atualizada daquilo que se passou. É um eterno presente, nas palavras do Pierre Nora. Já a história é um movimento que não é espontâneo. É um movimento que eu busco construir enquanto historiador. E bem, o que eu tinha planejado de conversas com vocês. É que eu paro de apresentar. Ah, eu já parei. O que eu tinha planejado de conversas com vocês para hoje era isso. Né? Eu queria muito trabalhar com vocês essa ideia. Né? E, bem, me diga, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Alguma questão? Foi uma aula introdutória, mas foi uma aula introdutória que a gente já falou de muita coisa. Tudo certo? De verdade? Ô, prof, Oi. eu só, assim, é meio confuso essa coisa da fonte material e material patrimônio, né? Fala. Mas só que na história o patrimônio vai estar sempre num contexto de ser fonte também, ou patrimônio Cara, então, um patrimônio nem superficial. sempre vai ser fonte, uma fonte nem sempre vai ser patrimônio, pode ser que aconteça. Mas, por exemplo, você olha o Corcovado, um patrimônio cultural material. Você olha, por exemplo, o Centro Histórico de Olinda, ele é um patrimônio. Ah, o Centro Histórico de Olinda pode ser fonte? Pode, se você pegar para analisar a arquitetura. Mas entende, não é algo direto, sabe? Patrimônio é patrimônio e fonte é fonte. A fonte é utilizada para a gente analisar uma representação do passado, construir uma análise histórica. Já o patrimônio é algo que representa a identidade de um povo. É diferente. Mas eu entendo a confusão, porque existe um elo entre eles. Não, Você se confundir com isso é sinal que você entendeu esse elo. tomara que eles não peçam para diferenciar se é um Não, isso patrimônio. não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer, não. O mais importante é você entender que existem esses dois tipos de patrimônio, cultural e material, material e imaterial, entender o quão eles são objetos de debate, entender que isso não são coisas fixas, entender que a história é disputada, tá?
A história não é algo pronto e encabeçado para você poder fazer com ela o que você quiser. A história é disputada, existem narrativas em disputa acontecendo agora. Eu dou um exemplo para vocês, questão sobre ditadura militar no Brasil. É uma disputa narrativa sobre ditadura militar. A memória sobre ditadura militar é uma memória que se disputa, tá? Eu não vou dizer história, porque eu diria melhor memória aqui. A Yasmin falou. Ah, maravilha, Yasmin, fico muito feliz, gente. Essa aula foi preparada com muito carinho, porque é uma aula que eu considero muito importante, porque eu não queria só introduzir, já começando a falar sobre Egito, por exemplo, que são os temas das próximas aulas. Eu queria apresentar para vocês de uma forma teórica, que eu sei que às vezes é um pouco chato, mas eu tentei trazer de uma forma leve, né? Trazendo questões de vídeos, imagens, fotos, e enfim. Cara, sempre, eu sou muito preocupado com isso, cara, porque eu gosto muito de dividir certinho. Inclusive, vocês vão me ver sempre agoniado quando eu estiver numa aula presencial e acabar a cor de algum pilor meu. Eu vou ficar me tremendo de nervoso. Odeio dar aula sem. Eu dou sempre com 4 cores no quadro. Se só tiver 3, eu vou ficar nervoso, tá? Vocês vão ver isso quando retornarmos ao presencial. Gente, então é isso. Boa noite para os senhores. Amanhã, 6h30, tá? Especialmente amanhã, 6h30. Nós temos mais 3 aulas. Também vai ser maravilhoso. E nós seguimos assim. Eu vou avisando para vocês os próximos passos e a gente vai se mantendo em contato, tá bem, gente? Boa noite, bom descanso e até breve. Tchau, gente. Vou encerrar aqui.